Olá amigos, sejam bem-vindos ao Infomercado BR, abrindo a semana aqui. Semana que tem aí um monte de indicador importante para o Donald Trump decidir se vai ou não levar a sério o conclave esperado com a China. Conclave que ele disse que já começou e que a China refutou, que não começou ainda. A China não tem pressa, mas vamos lá. Vai haver payroll essa semana, ou seja, marcando aí o mercado de trabalho de abril, e que se espera que já haja aí uma certa redução em relação a março, né? Salvo surpresa. Vai ter também a prévia, né? A primeira leitura do PIB do primeiro trimestre, cuja desaceleração parece que é já um certo consenso, né? E vamos ter também o PCE, né? Esse sim que vai marcar, né, o tamanho da inflação nos Estados Unidos, e que, ao mesmo tempo que os outros indicadores possam aparecer em redução, a inflação podendo subir. Enquanto isso, a China parece que não tem pressa alguma, né? E isso ficou demonstrado na semana passada, quando Pequim não mexeu na taxa de juros, né? O Banco do Povo manteve aí os empréstimos para um ano em torno de 3,1%, e os de 5 anos, que são referências para o setor imobiliário, ficaram mantidos em 3,6%. Né? O PIB do primeiro trimestre, que nós vimos também esses dias, teve uma alta para 5,4%, acima dos 5,1% esperado, né? Que do ponto de vista estatístico pode não parecer muita coisa, mas na verdade é uma diferença de muitos milhões de yuans aí, e que certamente tem um efeito positivo no carrego para o segundo trimestre do ano, né? O yuan continua tranquilo aí na faixa dos seus 7,2, 7,28, 7,29, e não caiu também como se esperava, né? Lá atrás teve gente aí como o investidor, mega investidor Rei Dalio, imaginando que talvez a China pudesse derrubar um pouco o yuan para fortalecer a sua competitividade nas exportações. Mas a China não quer, não tem pressa para isso não, né? Ficou mostrado também que, como eu acabei de falar dos juros, não tem pressa em imaginar que possa reativar a sua economia interna para fazer frente a alguma desaceleração nas exportações, especialmente aos Estados Unidos, né? Com essas taxas aí pornográficas de 245% na soma daquilo tudo que o Donald Trump já instituiu. Nós vimos também no começo do ano um dado muito importante que passou agora meio desapercebido, né? Que no comecinho de janeiro o Banco Central deu um fôlego aí para as empresas trabalharem com empréstimos no exterior, né? Aumentou o limite de empréstimos no exterior para incentivar as exportações e aumentar ainda mais o peso do yuan, né? Que estava vindo em 2024 com uma certa fraqueza frente ao dólar, né? Semana passada também a China lançou uma medida incentivando os serviços financeiros internacionais também para ampliar o uso do yuan, né? Enquanto se espera, portanto, que continue os seus investimentos no exterior. Então a China, a rigor, não tem muita pressa, né, em relação ao que pode acontecer com a sua economia, né? Claro, ela vai sentir, né? Províncias, por exemplo, como aquelas províncias fundamentalmente que trabalham para o mercado exportador,
como, por exemplo, lá na região de Jiangsu, né, e outras, com milhares de pequenas empresas de vestuário voltadas para o mercado externo, né, claro que vão sentir de alguma maneira, né, até porque quando se fala em mercado externo ainda continua se falando no mercado americano. E óbvio que elas não vão conseguir transferir essa produção para o mercado interno. Né? Vale dizer que não tanto porque a China não tem essa mesma preocupação, esses hábitos ocidentais de consumo excessivo, por exemplo, no caso de vestuário, como também o país está vindo de uma deflação. Né? Teve uma deflação de 0,7% em fevereiro e uma deflação de 0,1% em março. Né? E mesmo assim a China ainda manteve as taxas de juros. Né? Ou seja, ela tem uma caixa de ferramentas ainda importante para mostrar. Mas o que fica em questão aqui é o seguinte, né? Esses dias, uma matéria com Bill Ackman, que foi um mega investidor, né, apoiador até então, até recentemente, do Donald Trump, e agora crítico das tarifas, dizendo que a China tem contra si o tempo. Né? Em resumo, né, fazendo cor a alguns outros analistas e investidores, de que vai haver uma transferência das cadeias de suprimentos hoje muito presentes na China para outros países, como o Vietnã, Índia, etc. Mas a China já vem se preparando para isso há muito tempo. Né? Bem ou mal, ela está se preparando para isso há muito tempo. Não só depois do primeiro governo Trump, mas também durante o governo Joe Biden, né? Que embora não tenha sido protecionista do ponto de vista tarifário, foi protecionista com várias barreiras não tarifárias na China. E aí eu tomo como exemplo aqui, né, não sou nenhum especialista, aliás, ninguém é especialista nesse cenário todo com China, de umas visitas que eu fiz no final de janeiro do ano passado, melhor dizendo, final de novembro do ano passado, em várias companhias chinesas instaladas no Brasil. A SEMP TCL em Manaus, a fábrica da BYD de baterias também em Manaus, e a XCMG, que eu tenho que sempre colar porque essa sigla é complicada. XCMG, equipamentos pesados no sul de Minas. Né? Embora todos os gestores são totalmente cautelosos, esses gestores chineses no exterior, em falar com jornalistas, e mesmo porque eu estava acompanhado de jornalistas chineses, mas ficou bastante claro que essas empresas estão se preparando de alguma maneira para aumentar as suas cadeias de suprimentos locais, não exatamente nacionalizando, mas elas próprias começando a transferir para essas suas bases aqui no Brasil, como em outros lugares, parte daquilo que eles vinham trazendo do exterior. Né? A fábrica de baterias da BYD lá em Manaus, atualmente basicamente só para baterias de ônibus, naturalmente que já estava se ampliando para produzir as baterias que vão ser utilizadas nos veículos que vão ser fabricados em Camaçari. Mas mais que isso, ficou mais ou menos patente, né, pelo tamanho do espaço que já está reservado para aumentar a produção, que vai haver também uma menor importação, né, que ainda é favorável lá em Manaus, por conta da Zona Franca, de partes, peças e componentes. Né? A SEMP TCL, por exemplo, o pessoal comentando que o nível de importação de peças para os televisores, por exemplo,
da antiga SEMP Toshiba, já está caindo, né? Perto do que foi quando eles compraram a, a SEMP Toshiba. Então, nesse frigir dos ovos aí, essa situação ainda não está totalmente clara. Mas certamente, olhando esses grandes setores, essas grandes atividades econômicas que necessitam de cadeias de suprimentos mais vastas e muito mais complexas, vão aos poucos sendo transferidas também para o exterior, né? Mesmo que a Índia venha a ser um concorrente da China, vai levar muito tempo para isso, né? Agora, é claro, tem, como eu disse, esses pequenos setores econômicos que fazem uma grande diferença, sim, dentro da economia chinesa, como vestuários, calçados e outras aí, e aquelas milhares de bugiganga que eles exportam para o mundo. Vão sentir, né? Mas é possível haver uma transferência dos ganhos de outros segmentos para essas outras cadeias, né? De todo modo, também essa semana vai sair vários PMIs lá na China, né? O principal deles, o PMI composto, quando poderá ter uma ideia de como os gerentes de compra se comportaram nesse mês de abril em relação aí, naturalmente, a compras que venham de itens para ser usados nos produtos finais, né? A CPI de lá, né, agora por volta do dia 10 de maio, dando um quadro do que pode ter sido a inflação em abril, né? Mas eu não creio ainda que vão ser esses indicadores ainda que vão marcar muita diferença, nem mesmo a balança comercial da China em abril. Eu tenho a impressão que ainda vai para mais tempo, esperando ver os movimentos que a administração dos Estados Unidos vai acabar tomando, né? Principalmente diante desses indicadores que poderão já começar a mostrar, sim, já uma desaceleração da economia americana e com o Federal Reserve ainda não tendo pressa, pelo menos aí, como foi dito na semana passada, em reduzir juros pelo menos nesse semestre. Se o tempo é contra a China, o curto tempo, eu tenho a impressão que ainda é mais desfavorável para os Estados Unidos. Muito obrigado, eu sou Giovanni Lorenzon e a gente volta uma outra hora. Até lá!